São 8 horas e 26 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e a presença do jornalista Adelfran Lacerda. Arnaldo, mais uma vez, vamos liquidar essa parte para depois... Vocês têm que falar do óculos, a gente tem que falar de histórias do jornalismo, mas tem as perguntas aqui dos nossos ouvintes sempre muito importantes. Primeiro, só fazer um registro aqui que o Cláudio Nogueira me mandou mensagem, Lacerda, lembrando que a prefeitura instalou a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do beira-balão, do mercado, que a prefeitura instalou um container refrigerado também para coleta de rejeitos de peixe no mercado. Isso deve facilitar aí também, menos resíduos sendo jogados ali no canal Campus Macaé. A prefeitura realmente instalou, o equipamento foi doado pela Vital, mas toda a rede receptora desse chorume ela foi feita por Águas do Paraíba. Entendi. Mas sim, fundamental que isso ocorra. Certamente. Agora, seguindo aqui nas perguntas, a última que eu fiz foi a do Roberto Shoa, né? Então vamos lá. Robson Lessa, que já tinha feito a pergunta lá no início, com relação à questão dos postos artesianos, e tem uma aqui também sobre o esgoto. Como os efluentes são tratados e como eles são devolvidos da natureza. Você já passou a falar um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, né? De toda essa tecnologia que é utilizada. Hoje, a água volta... Qual o percentual que volta direto para a natureza? Da água que é recolhida para tratamento de esgoto e o que é devolvido ao rio? Seria in natura, né? Robson, Arnaldo, na verdade a gente devolve para a natureza todo o esgoto que é coletado, exceto o lodo que é formado no processo de tratamento desse esgoto e a água de reuso, que a gente também coloca ela em reservatórios para ser utilizada em benefício da sociedade. E o tratamento realmente é um tratamento muito custoso, é um tratamento demorado, é um tratamento complexo, por quê? O esgoto, quando chega, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é retirar a areia que chega junto desse esgoto. É muita areia. Então nós temos que fazer uma desarenação. Depois disso nós temos que fazer um gradeamento. Tem um gradeamento que retém a maior parte do lixo que chega com o esgoto também. E aí, toda hora esse gradeamento ele tem que ser limpo, tem equipamentos especiais para fazer isso. Depois essa água ainda não tratada, ela é levada para reservatórios que há uma reação química dentro deles com bactérias aeróbias, que na verdade elas se alimentam do esgoto, dessa matéria orgânica, e acabam limpando esse esgoto, despoluindo esse esgoto. Depois esse esgoto é mandado para outras câmaras, que são as câmaras anaeróbicas, para completar esse serviço. Depois disso feito, é dado um polimento dessa água ainda, um tratamento final residual que tem que ser feito, e a partir daí ela pode ser devolvida para a natureza e com um grau maior de pureza do que a gente coletou. Sabe o que é esse grau maior de pureza? Essa água ela é devolvida para a natureza com um grau de pureza de 93%. Ou seja, é uma água muito mais limpa do que a água que a gente capta do Rio Paraíba. Agora tem a pergunta de uma colega nossa que eu não conheço, peço até desculpa se eu errar a pronúncia do nome. Flávia Ribeiro, e agora o último sobrenome dela, que é o mais complicado, sumiu aqui da tela. Mas a Flávia Ribeiro, ela diz que está trabalhando na comunicação da UERJ. E 3 engenheiros sanitários da universidade estão falando direto sobre o tema, até por causa dessa questão aí da SEDAI que a gente colocou aqui mais cedo. Inclusive um deles comentou com a Flávia, sobre Campos, porque sabe que ela é campista. Ele diz que Campos é campeã no consumo de água mineral desde o acidente com a lixívia negra, um acidente antigo. Quebrar essa desconfiança do campista com relação ao consumo da água que sai da torneira é também um desafio, Lacerda? É o desafio, nós temos que encarar essa questão de uma maneira rápida, de uma maneira direta e muito objetiva. O fenômeno do consumo de água mineral, ele não é exclusivo de Campos, não é exclusivo do Brasil. Na verdade, ele acontece no mundo inteiro. Há uma tendência de migração de se consumir essa água mineral. Mas o que acontece? As pessoas têm que ter cuidado com isso, porque nós realizamos também exames de amostras de água mineral ou dita mineral que é vendida no comércio de Campos, e com alguma frequência ou com muita frequência a gente descobre que está sendo engarrafada, na verdade, água produzida por Águas do Paraíba. Isso é muito simples de detectar. Nós somos a única empresa concessionária de Campos e somos a única que colocamos cloro nessa água. Então você vai em alguns depósitos, pega aqueles garrafões de água, tira uma amostra dela, analisa, tem cloro.
Então é água nossa. E por que isso acontece? Eu vou dar números aproximados para a gente fazer uma conta fácil. Cerca de 1.000 litros de água tratada aqui em Campos, entregue na sua residência diariamente, água certificada, água de qualidade, custa aproximadamente 50 centavos. Cada 1.000 litros? Cada 1.000 litros. Cada garrafão de litro de água varia de 6 a 12 reais. Então olha como tem gente enganando a população e ganhando dinheiro. Mas todos os casos que a gente detecta, a gente encaminha para o Ministério Público. Só registrando, é Flávia Ribeiro Pizelli, não sei se é essa a pronúncia, mas registrando aqui que a pergunta foi dela e a gente está repassando a você. Agora eu vou fazer uma revelação para ela rapidinho, que eu espero que não se propague muito, porque está atrelado à qualidade de água. O técnico contratado emergencialmente pela SEDAI no Rio de Janeiro para melhorar a qualidade da água do Guandu e resolver esse problema da geosmina, foi o gerente operacional nosso aqui em Campos por 12 anos. É um bom aval, né? É um bom aval. Agora, Marco Barcelos, também blogueiro da Folha, traz uma questão que a gente acompanhou, né? Acompanhou quando teve uma operação, e acho que outras virão, mas deixar para você respondê-lo. Existem localidades como Olhos d'Água que há furto de água para molhar lavoura. E existem diversas reclamações, pois a comunidade de Pitangueiras pois fica sem água para beber. Qual a providência que a concessionária pretende adotar, haja visto que é caso de calamidade pública? É caso de calamidade pública, sim. E Águas do Paraíba encarou esse desafio de levar água também para toda a zona rural de Campos. Está presente em 74 distritos e localidades. Não basta você ter uma estação, não basta você ter um poço, tratar corretamente essa água, instalar as redes para chegar na casa das pessoas. É preciso não haver o furto de água. Tanto que nós mobilizamos, estamos em contato permanente com a Polícia de Campos e a Polícia Militar também, que no primeiro momento, imediatamente, quando a gente apresentou esse tipo de problema, se tornaram parceiros nossos. Infelizmente, nós estamos numa campanha permanente de fiscalização e de eliminação do furto de água. Para você ter uma ideia, na primeira ação que a gente fez ali próximo a Martins Laje, uma única propriedade rural tinha 6 ligações clandestinas de água. Era uma para dar água para os animais, era outra para a lavoura de abacaxi, era outra para o campo de futebol, era outra para a residência onde morava e outra para o curral. Em apenas uma propriedade. Então, por mais oferta de água que você ofereça, essa água não é para irrigação e não é para dessedentação de animais. Essa água é para o consumo humano. Senão, não vai ter resultado efetivo esse trabalho, esse desafio que a Águas do Paraíba está assumindo. E eu dou uma outra dica. Aí a pessoa que está na zona rural, como é que vai ficar ali? Ele não vai ter água? Pelo contrário. Existe uma legislação no Rio de Janeiro, no estado do Rio, já toda definida para a zona rural e para a captação de água em poços também. Ele tem que perfurar o seu poço corretamente e ele pode tirar desse poço até 50.000 litros de água por dia, que ele não vai pagar um centavo por isso. Mas ele precisa fazer corretamente esse poço e precisa credenciar esse poço no INEA. Caso contrário, nós estamos no sistema de varredura. Nós vamos achar essa ligação clandestina. Mas não adianta multar, que não é nosso interesse, não adianta abrir processo judicial. O que interessa é resolver esse problema. Até porque, quando a gente acha hoje, daqui a 3 meses é feito novamente de novo. Pois é. Aconteceu até uma operação recente, né? Foi ali na altura de Martins Laje. Foi ali perto de Cambaibinha. E outros, então, estão para acontecer. Já estão acontecendo. É porque a gente não está dando publicidade. Lacerda, a gente estava falando sobre essa questão do Rio de Janeiro, e falamos também sobre Campos, a gente citou aqui a questão da lixívia negra, mas o Lourinho, né, que trabalhou com vocês, está lembrando aqui que naquele episódio de Cataguases, vocês foram os primeiros a ter a oportunidade de tratar a água de novo para entregar à população. A Águas do Paraíba foi a primeira concessionária a ter um aval para fazer essa questão. Foi um episódio também bastante complicado, né? E conquistar também a população campista. Já vinha passando de alguns episódios de poluição da água. Lembrando Chagas Freitas, o Globo até lembrou agora Chagas Freitas na Estação da Coroa, tomando a água da torneira para dizer que era boa, tomando banho no Rio do Paraíba. O Globo fez uma matéria recente lembrando isso, né? A gente fala da década de 80, aí veio Cataguases. Essa relação de confiança com o campista, de que a água que é captada no Paraíba, tão sofrido, com tantos acidentes ambientais, ainda pode ser consumida, é realmente um fator importante na condução do trabalho de vocês, né?
Nós vamos fazer uma revelação histórica aqui também. Cataguases foi um dos grandes problemas na história de Águas do Paraíba aqui em Campos. Deixou dezenas de municípios sem água durante 10 dias, mas agora que vem a nossa revelação histórica. Mesmo com todo aquele material que chegava no Rio Paraíba, no 4º dia após a paralisação do abastecimento em Campos, a água poderia ser novamente distribuída para a população. Mas como o Estado do Rio de Janeiro entrou em estado de emergência, só o governo do Estado poderia autorizar isso. E aí o que acontecia? O governo do Estado não autorizava. Por quê? Como é que Campos, no 4º dia, já tem condições de tratar água e distribuir água com segurança para a população, e todos os outros municípios que são servidos pela empresa pública do Estado não pode? Então, no 4º dia, a gente já poderia dar água para a população, minimizando esses problemas todos. Só que a gente teve que esperar essa decisão do governo, essa autorização do governo estadual, que só chegou 6 dias depois. E Campos sofreu 10 dias sem água. É a famosa declaração, né, diante do juiz, né? Prefiro ficar calado porque tudo que eu falar pode me incriminar, né? O cidadão tem direito a não se incriminar, tá certo. Agora, isso aí. A gente já está caminhando nessa conversa aqui há um bom tempo sobre Águas do Paraíba. Eu queria deixar uns momentos para suas considerações finais como assessor de imprensa da Águas do Paraíba, porque eu vou chamar o jornalista de redação para te relembrar algumas histórias, alguma coisa daqui a pouquinho. Então deixo esse tempo para você fazer algumas considerações finais sobre o trabalho desenvolvido pela concessionária e como que a população, em caso de reclamação, em caso de algum problema, como vazamento de esgoto, o que a população pode... Quais são os canais de comunicação diretos com vocês? Na verdade, nós temos que agradecer à população de Campos por nos tratar com tanto carinho, reconhecer esse trabalho que é realizado por Águas do Paraíba e serem parceiros nossos nesse processo de recuperação da qualidade de vida em Campos. Porque, na verdade, o que é o nosso trabalho? Ele é tirar água do rio, tratar essa água do rio, mandar para a casa das pessoas uma água limpa, contínua e com qualidade. E depois pegar essa água, tratar nas estações e devolver para a natureza. Esse é o nosso trabalho. Mas a nossa atividade não é essa. Nossa atividade é saúde pública e preservação do meio ambiente. E nós, funcionários de Águas do Paraíba, estamos plenamente conscientizados disso, imbuídos disso daí. E é assim que a gente realiza esse trabalho com muito amor, com muita dedicação e com reconhecimento dos órgãos públicos e dos órgãos técnicos. Temos vários canais de comunicação com a população de Campos e o principal deles, para qualquer serviço, para qualquer aviso, para qualquer emergência, para denúncia de fraudes e de gatos, existe um telefone principal, que é o 0800 772 0422. 772-0422. 0800, a ligação é gratuita. Além disso, nós temos o nosso site com ouvidoria. As pessoas podem acessar e solicitar serviços pelo site e pelo link da ouvidoria também. Ou, se preferir, e quiser dar esse prazer da visita, pode nos visitar ali na Central de Águas do Paraíba, na Central de Atendimento, que fica na Avenida José Alves de Azevedo, 233, entre a antiga rodoviária e o Mercado Municipal de Campos. Temos muita satisfação de receber a todos. Agora, Lacerda, vamos para outra pauta agora? Vamos lá. Jornalista, quando se encontra, todo mundo sempre tem boas histórias, né? Você eu quero que o Lacerda conte a história da estreia dele no rádio. Pô, você conhece a história, Marco? Se eu conheço? Eu quero fazer um agradecimento público e um reconhecimento público. Eu tive o privilégio de ser gerente da Rádio Continental de Campos por alguns anos e tive o privilégio também de ter um programa diário na Rádio Continental, porque eu tenho saudades até hoje, muita vontade de voltar a fazer, que era o programa Debates Populares. Mas o grande responsável por isso, inacreditavelmente, é o meu amigo Marco Antônio Rodrigues. A Rádio Continental, quando foi comprado pelo Grupo Folha da Manhã, ela passou por uma grande transformação, uma modernização de equipamentos, de programação, e convocou um craque para fazer isso. Marco Antônio, o mesmo craque que ela voltou a convocar 20 anos depois, quando ela passou a ser
para ser FM. Então chegou um momento... Com o trabalho do Nogueira fica mais fácil, né? O Nogueira realmente é eficientíssimo. Né? E aí o que aconteceu? Em algum momento o Marco Antônio já tinha cumprido a função dele na Rádio Continental, os objetivos maiores aqui ele se propôs, ele foi para outras atividades também. E inesperadamente, um dia, no Pala Pizza, que era um restaurante aqui em Campos, na Rua Formosa com a Rua Ouvidor, chegou para mim e falou: olha, eu acho que você vai se dar bem trabalhando em rádio. Falei: mas como, Marco Antônio? Eu nunca fiz isso na vida. Não, eu aposto em você, eu acredito em você. Que tal começar o programa que eu faço na Rádio Debates Populares? Que já estava no ar o programa? Já estava no ar, já existia. Já existia, Debates Populares. Era uma coisa... E graças a isso eu tenho o rádio hoje como a minha maior paixão da comunicação. Se você hoje me falasse: Lacerda, você quer trabalhar em rádio, jornal ou televisão? Eu vou falar: eu quero trabalhar em rádio. É um veículo quente, contato direto com o ouvinte, é uma coisa realmente emocionante. Eu sou muito agradecido a Marco Antônio por ter me dado essa oportunidade, porque a possibilidade de trabalhar no rádio também me deu maior fluência verbal, e isso acabou me ajudando muito na comunicação, me ajudando muito em assessoria de comunicação, muito também fazendo cerimoniais para entidades públicas e privadas. Então eu sou imensamente grato a Marco Antônio por isso. A culpa é minha. E o privilégio é meu. Mas Arnaldo... Agora, a gente está falando sobre jornalismo aqui um pouquinho, né? Você falou sobre rádio jornalismo, mas você também passou pela redação da Folha, e o jornalismo vai passando por algumas mudanças. Hoje, a gente conversa na redação da Folha, por exemplo, assim, entre nós mesmo, colegas de profissão. A redação é bem jovem, né? Eu tenho 30, sou um dos mais velhos, então realmente é uma redação bem jovem. Todo mundo na faixa de 20 a 40, mais ou menos, ali, com algumas exceções. Tem que ter as pessoas de mais experiência, pessoas para conduzir opinião, que são pessoas que realmente... Né, isso vai se acumulando com o tempo. Mas a gente conversa muito. Cai a internet, parou a redação. Caiu a internet, deu um problema, estourou um carro, caiu a internet, parou a redação. Parou o telefone, parou o WhatsApp. Como que eu vou pôr a matéria sem o WhatsApp? Como que era no seu começo do jornalismo? Quando a Folha da Manhã, seu período de convívio com a Folha, como que foi sua atuação no jornalismo diário? Arnaldo, eu também já fui mais jovem, tá? Eu comecei a trabalhar no jornal com cerca de 20 anos também na idade de vocês. Cedo, né? Então, na verdade, eu comecei fazendo revisão, eu era revisor de jornal no jornal A Notícia, de Hervé Salgado. Entrava no trabalho 8 horas da noite, saía 4, 5 horas da manhã. Era um outro tempo. Era um outro tempo. E depois o José Cunha Filho, ele era editor do jornal. Por um acidente aí, ele resolveu me convocar também para começar a fazer matérias para o jornal A Notícia. Não tinha nem faculdade, comecei a fazer matérias para lá. Depois eu fui para o Monitor Campista, que eu tenho muita saudade também do Monitor Campista, terceiro jornal mais antigo de Campos, que deixou de circular há cerca de 10 anos. Mais antigo do país, né? E um grande amigo que eu tive lá, que era quem tomava conta do jornal, que era Everaldo Lima. E de lá, o trabalho que a gente fez no Monitor Campista, fez a Luísio Barbosa, fundador da Folha da Manhã, nos convidar para trabalhar na Folha da Manhã. Então eu entrei na Folha da Manhã como repórter, depois eu fui redator, depois eu fui subeditor, depois eu fui editor. Eu já desenvolvi todas as tarefas na Folha da Manhã. E eu acho que foi a nossa época, o grande período de ouro da imprensa de Campos, saindo da velha guarda. Saindo daquele jornalismo que existia antes de 78, que teve também expoentes maravilhosos na imprensa de Campos, mas a Folha da Manhã, ela inovou o jornalismo em toda a região. A Folha da Manhã inaugurou uma nova era do jornalismo. Inaugurou essa nova era do jornalismo, contando com algumas pessoas que trabalhavam antes desse período e atraindo novas pessoas para o setor de comunicação. Então eu tive o orgulho de participar de uma super redação que era composta por Gianino Sossai, Luiz Mário Concebida, Celso Cordeiro, que hoje continua na Folha da Manhã, Márcia Ângela, colunista, Ângela Bastos, que era uma repórter fantástica, então, e vários outros profissionais, fotógrafos também. Então foi um período da minha vida que eu tenho muita saudade, que se eu pudesse, eu penso até, depois que aposentar agora da assessoria de comunicação e está muito próximo, eu voltar a atuar em meios de comunicação, porque eu sou apaixonado por isso, foi a profissão da minha vida e foi a profissão com a qual eu pude criar meus filhos.
estabelecer a minha família e não tenho nenhum arrependimento por isso. Se eu tivesse que fazer tudo novamente da minha vida e se eu pudesse escolher jornalismo novamente, eu escolheria jornalismo novamente. Agora, o jornalismo nos prega algumas peças, né, alguns fatos que marcam a gente para a vida inteira e alguns curiosos também, algumas coisas, algumas boas histórias, algumas pérolas que a gente vai colecionando aí nessa caminhada. Você tem algo assim especial que você conta sempre como se fosse um fato muito curioso, muito atípico em alguma grande cobertura jornalística? Na verdade, a gente teve algumas atuações na imprensa de Campos, ajudado pelo próprio orientado por Aloysio Barbosa. Então a gente acabou se especializando muito na área sucroalcooleira, que era a maior fonte de economia da região. Depois disso nós passamos a ser especialistas também na área de petróleo e gás, tanto que foi nessa área que eu fiz o meu mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades. A minha dissertação de mestrado foi justamente a primeira dissertação de mestrado no Brasil na área de royalties e participações especiais de petróleo, fazendo uma análise muito boa dessa região, o que acontecia e como esse dinheiro estava sendo muito mal empregado. Tanto que essa tese de mestrado, essa dissertação de mestrado hoje é referência para vários livros e é citado também em outros trabalhos de mestrado e de doutorado. Agora, nesse período da imprensa também, nós tivemos duas atuações que me marcaram muito. Uma delas foi uma questão chamada de biocidas organomercuriais. Aqui na Lavoura de Campos, Canavieira sobretudo, era muito utilizados esse tipo de agrotóxico que tinha como princípio ativo o mercúrio e acabava contaminando os trabalhadores rurais, acabava contaminando, levando doença para o interior e fazendo as pessoas terem problemas renais graves por causa da aplicação desses biocidas. Esses biocidas foram descobertos por uma equipe da Universidade Federal Fluminense, que veio aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos, tirou amostras de cabelo de vários trabalhadores disso e na época mandou para os Estados Unidos para passar por um aparelho de espectrofotômetro de ressonância nuclear. E aí esse aparelho detectou uma grande presença de mercúrio e de chumbo na cabeça dessas pessoas. Foi uma campanha na imprensa que durou mais ou menos um ano, mas que acabou atraindo a atenção do Globo, do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo. E desse trabalho realizado na Folha da Manhã resultou a primeira legislação no Brasil obrigando o receituário agronômico para a venda de agrotóxicos em todo o Brasil. Isso foi um trabalho que a gente realizou também. Pois tem uma outra fase muito marcante, que foi a cisão do clero tradicionalista da Diocese de Campos, quando o bispo aqui existente na época, do Antônio de Castro Maia, acabou sendo excomungado pelo Papa juntamente com o Monsieur Marcel Lefebvre da França, e a gente trouxe a realidade do clero conservador, do clero tradicionalista para o grande público. Eu estudei uma parte da minha vida com os padres tradicionalistas, convivi com o Antônio de Castro Maia, convivi com o Dom Fernando Rifan, quando o Dom Fernando Rifan ainda era seminarista, e eu tinha um conhecimento muito bom nessa área, e acabei utilizando isso positivamente para levar o drama dos tradicionalistas para a sociedade, porque estavam sendo esmagados, expulsos das paróquias, sendo tirados dos templos onde eles atuavam, e 15 anos depois dessa grande crise do clero de Campos, veio o resultado disso, foi a reaproximação do clero tradicionalista de Campos à Igreja Católica, reconhecida pelo Vaticano, uma situação hoje plenamente regularizada, e eu me sinto muito gratificado por isso. Mas e como curiosidade, a maior vergonha que eu já passei, a maior dificuldade que eu já passei como jornalista, foi na primeira eleição de Leonel Brizola. Eu fui para o Hotel Intercontinental, que era lá na Barra, e eu era uma pessoa muito rigorosa com as minhas necessidades. Você vê que hoje eu estou aqui com vários equipamentos, eu sempre me desloquei com tudo que eu precisava. Tinha um mini gravador na época, levei pilhas de reservas, só que eu não sabia que Brizola falava durante 2h30, 3 horas. Sem parar? Sem parar. E quase sem respirar, impressionante. E né? A minha missão dada por Aloysio Barbosa foi a seguinte: Lacerda, você tem que trazer uma declaração de Brizola para Campos garantindo a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Era a minha missão, era isso no sábado e ainda tinha que colocar na edição de domingo do jornal. Depois daquelas 3 horas de cantilena de Brizola, um brilhante político também, Aloysio Barbosa admirava muito Brizola.
acabada a palestra dele, a conferência dele, o meeting dele, o seminário dele, abriu-se a fila para as perguntas individuais e chegou a minha vez. Fui com o gravador e fiz a pergunta para ele. Na hora que eu fiz a pergunta, o gravador parou de funcionar, não tinha mais pilha. Eu fiquei aflito, olhei em volta das pessoas que estavam comigo. Teve um radialista do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome dele, falou: eu sei qual é a sua dificuldade. Pega as pilhas minhas aqui e coloca no seu gravador. E eu pude trazer a matéria para Campos, a declaração de Brizola de que ele tinha um compromisso com a universidade, que ele ia instituir a universidade, que Darcy Ribeiro ia ser responsável por isso. Pois tive uma outra derrota também no jornalismo de Campos. Trabalhava no jornal A Notícia nesse período, estava no comecinho dela. Também Brizola já era governador e elegeu e escolheu uma pessoa para tomar conta do presídio de Campos. E essa pessoa, e aí eu me redimo publicamente disso, era mal vista por algumas pessoas da sociedade que eu conhecia. Então achava que a pessoa não estava preparada para o cargo, achava que a pessoa ia se aproveitar desse cargo, ia ter relações espúrias com os presos. E um dia no jornal A Notícia eu recebo uma comitiva de pessoas que era do PDT, entre eles a professora Magdala França Viana, excelente professora de português, e conversamos muito sobre o começo do governo de Brizola, isso tudo. Chega um momento que ela perguntou: e como é que você viu a indicação dessa pessoa para o Instituto Presídio? Eu falei: olha, as informações que eu tenho é que é um mau caráter, está despreparado para esse cargo, não tem condições disso, pode até se locupletar desse cargo. Quem estava do lado dela e eu não conhecia era o indicado para o DESIP. A única saída que é sério, mas essa pessoa sou eu. Eu falei: olha, me desculpe, eu não conheço a pessoa pessoalmente, mas é o que eu ouvi falar. Vai falar o quê? Vai falar o quê? E a história do óculos? Vou do óculos, mas antes o fato que me tornou jornalista, rapidinho para contar. Sim. Trabalhava no jornal A Notícia e Edmilson Martins estava fechando o jornal nesse dia. Edmilson era também redator, já foi editor da Folha da Manhã, mas nessa época eu era revisor do jornal. Edmilson me chama lá no jornal em cima e falou: Lacerda, o bacalhau defumado empacotou. Eu falei: o que é isso, Edmilson? Bacalhau defumado empacotou. Ele falou: o bispo morreu. Você tem condições de verificar isso pra gente? Você que veio de igrejas, tudo? Eu falei: eu tenho. Eu vou lá na casa dele, ele mora aqui perto. Bati a campainha, isso era 8 horas da noite, 8h30 da noite. Quem é que atende a porta? O bispo vivo. Ele olhou assim para mim: o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: eu nem sei por que eu fiz isso. Ô, Dom Antônio, eu estou começando a trabalhar no jornal e eles queriam saber a opinião do senhor sobre a lei de divórcio do Nelson Carneiro. Aí o bispo chegou para mim e falou: você sabe que eu não dou entrevista, eu não gosto disso, mas a posição da igreja é essa e essa. Eu memorizei tudo, voltei para o jornal. Edmilson: e aí, empacotou mesmo? O Edmilson está vivo, me recebeu e nós até conversamos. Aí, o clichê já estava pronto, o jornal já estava pronto, a manchete ia ser a morte dele. Falei: o Edmilson, mas eu fiz uma entrevista com ele, se servir para o jornal, eu posso escrever o quê? Você fez uma entrevista com ele? Ninguém entrevistava Domar, ele não falava para ninguém, nem da imprensa nacional. Eu falei: tem uma entrevista com ele sobre a lei do divórcio. Ele falou: você tem isso? Você tem condições de botar no papel? Eu falei: tem. Botei no papel, foi manchete do jornal, depois foi repercutida pelo Globo, pelo Estado de São Paulo, do qual o Cunha ele era correspondente em Campos, e foi essa matéria, na verdade, esse fato que me fez jornalista. Mas é isso, as coisas ninguém sabe mais por quê, ou menos mas assim. O universo conspira a favor também. Exatamente. E o óculos? Agora e o óculos de vocês, né, pra gente o óculos é muito simples e é para encerrar. Marco Antônio e eu temos um grande oftalmo em Campos, ele é um especialista em lentes e em óculos, chamado Delcione. Eu sei que o Marco Antônio é cliente dele há muito tempo, como eu sou também. E ele é parceiro nosso aqui na rádio. Eu era cliente dele quando ele trabalhava nas Óticas Paris e era empregado. E hoje ele é dono de ótica. É o melhor ótico de Campos, recomendado por todos os oftalmologistas. E eu cheguei lá, olhei um óculos na vitrine e falei: eu gostei daquele óculos lá. Aí ele falou: você tem muito bom gosto. Eu falei: por quê?
que Marco Antônio comprou um igualzinho. Aí eu falei, então eu quero esse que Marco Antônio comprou, porque Marco Antônio tem bom gosto. E você sabe que tem mais uma pessoa Aí de vocês telefonaram ontem e combinaram de vir com o mesmo óculos hoje. Não. Né? Não, eu ando com esse aqui na bolsa. E tem uma terceira pessoa de muito bom gosto, uma pessoa maravilhosa, grande caráter, grande médico, que usa o mesmo óculos que nós usamos, que é o Leonardo Bacelar. Que é filho de Carlinhos. Então vamos fazer uma propaganda. Os três juntos, só a parte dos óculos e dar de presente para Delcione. Sim, claro. Puxa vida, Lacerda. É bom a gente lembrar da risada, porque realmente a profissão de jornalista ela tem muitos altos e baixos, como qualquer profissão. Sim. Né? A gente se desanima um pouco, às vezes um filho chega, vou ser jornalista, como é o meu caso. A gente olha e fala, meu filho, faz isso não, vai ser outra coisa. Mas no final a gente, não, ele tem jeito para o negócio, vai fazer, né? Porque não tem jeito, é uma cachaça, é um vício, rádio então nem se fala. Redação também. Redação, sabe? Eu trabalhei em empresa americana e é engraçado porque a redação lá da rádio, né? Tudo um silêncio. Aqui não. Eu falei, gente, eu olhava e ficava assim, gente, isso não pode ser uma redação de televisão. Porque é tudo uma bagunça, é tudo gritaria, o pessoal fala, um grita. Imagina assim, vamos ficar trocando e-mail, o cara tá ali a 3 metros de você, ô fulano, olha aí, ó, tô com um furo aqui. E vai aquela troca. É isso, é gostoso. Você, às vezes, volta de manhã, de madrugada, e volta com prazer, você não volta chateado, não é verdade? Marco Antônio, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui publicamente reconhecido, eu conheci você há cerca de 30 anos atrás, me colocando no rádio, me estreando há 31 anos atrás. Me 32. Colocando no rádio. Depois eu tive o privilégio de trabalhar com você também na Folha da Manhã, você como um dos melhores chargistas e caricaturistas do Brasil. Você, um dos melhores profissionais, uma das melhores vozes do Rádio Nacional, um dos poucos profissionais brasileiros que conseguiram abrir espaço no mercado externo. Ou seja, você é uma pessoa que se entregou, que se dedicou totalmente a esse tipo de atividade e que eu tive também um outro privilégio de poder ter voltado a contar com você na Rádio Educativa de Campos há cerca de 2, 3 anos atrás e que fez o melhor programa de entretenimento e de música da Rádio Educativa em todos os tempos, que era o programa noturno. Um programa de excelente nível, porque além de uma excelente voz, além de você ser uma pessoa inteligente, brilhante e conhecedor, você é um profundo conhecedor de música popular brasileira e música internacional. Então, neste aspecto, eu lamento muito você ter vindo para a Continental, mas fico satisfeito também de você ter voltado à sua casa de origem e ter sido uma das peças mestras, uma das peças chaves, junto com o nosso amigo Claudinho Nogueira, para fazer dessa uma nova fronteira da Folha da Manhã. E assim como a Folha da Manhã foi um exemplo de jornalismo para toda a região, é um exemplo de jornalismo para todo o interior do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que a FM 98,3, a Folha FM, já é um modelo também de rádio FM, de bom jornalismo e de entretenimento para toda a nossa região. Só tenho que agradecer essa oportunidade de fazer esse bate-papo, que na verdade não foi nem uma entrevista, acabou virando uma conversa, e ter atendido aí a expectativa da população naquilo que se refere a questões de qualidade de água. Estamos à disposição sempre que houver necessidade para voltar aqui e estar presente. Muito obrigado, Arnaldo. Muito obrigado, Marco Antônio. Muito obrigado, ouvintes e seguidores pelas redes sociais. Valeu. Não acho que eu sou tudo isso aí que você falou, mas muito obrigado pelas palavras e vamos continuar, né? No que a gente puder trabalhar junto em alguma coisa, a gente trabalha. Arnaldo, valeu mais uma vez. Amanhã nós vamos receber o secretário de Segurança Pública de São João da Barra. A gente falou hoje sobre esses temas de violência nas praias da região, acho que é importante. Seria importante até se eu conseguisse, vou tentar, não posso garantir, trazer também o de São Francisco, né? Que são 2 cidades que são muito procuradas pelos campistas nesse período. E não só esses casos de violência que foi a manchete de hoje, casos mais graves de homicídios, mas também furtos a residências. Isso é um caso recorrente nas praias, casas que ficam fechadas. O pessoal sabe que só tem gente no final de semana e acaba atuando durante a semana, os bandidos acabam atuando durante a semana. Então,
Vamos ver essas estratégias de segurança no litoral são-joanense e vou tentar, esse está confirmado, o Anderson Campinho é nosso entrevistado, e vou tentar também alguém de São Francisco da área de segurança pública para a gente falar sobre essas questões. Valeu então, um abraço a Defran, um abraço Arnaldo, até amanhã e sigam com a Folha FM até o meio-dia, Manhã Folha, o melhor da música para você. Vem aí, Diego Mar.